Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola do juiz iníquo. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela nos remete até algo que a gente costuma pregar e falar muito na nossa igreja, que é a oração. E eu estava buscando em Deus uma palavra, uma direção para a pregação dessa noite, e o Senhor me trouxe até Lucas 18, onde o tema central da palavra é oração. E às vezes a gente pensa, né? Você pode estar pensando aí na sua casa que mais uma vez a gente está falando sobre oração, mais uma vez a gente está batendo sempre na mesma tecla. Só que, irmãos, uma coisa que eu aprendi do Senhor é que quando algo não está completamente de acordo com a vontade dele, ele continua falando e insistindo como um pai. O pai está sempre ali repreendendo o filho, instruindo o filho, para que o filho aprenda a direção a qual o pai quer dar para ele. Então, se você está pensando, poxa, mais uma vez vai ser pregado, vai ser falado sobre oração, eu acho bom a gente prestar atenção, porque se o Senhor está voltando novamente nesse assunto, é porque esse assunto ainda não está bem esclarecido para nós. Irmão, e se a oração está bem esclarecida para você, então você deixa passar, o irmão que está do seu lado pega, o irmão que está atrás pega, e assim a nossa igreja cresce como um todo. Irmãos, antes da gente entrar na palavra, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos. A gente fala muito sobre oração, mas o que é oração? Então a primeira pergunta que eu faço para vocês e que eu faço para mim é: o que é oração? Se a gente for definir a oração em uma frase, definir a oração em poucas palavras, eu fiz esse exercício e para mim oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E quando eu estava pensando no que significa oração e que nada mais é do que uma conversa, o Senhor me levou até um relacionamento. Ele estava falando como se fosse um casamento, um relacionamento de pai para filho, mãe para filho. Irmãos, se um casal, marido e mulher, se eles não conversam, se o relacionamento entre o pai e filho, entre o filho e a mãe, se eles não conversam, não tem como esse relacionamento ele ter intimidade. Se não há conversa, não há intimidade. Então, quando a gente pensa em oração, a gente tem que pensar em intimidade com Deus, porque a oração nos leva até a intimidade com Deus. E infelizmente o conceito de oração não está bem definido dentro da nossa mente, porque quando a gente pensa em oração, por algum motivo, por algo que às vezes a gente entendeu errado da palavra, a gente sempre remete a oração com pedido, com súplica, com algo que você está sempre querendo buscar algo, ganhar algo. Só que oração não é apenas para buscar, para ganhar algo. Oração é muito além disso. Oração é intimidade. Mas, irmão, como que você pode falar, como que você quer dizer para mim que oração é intimidade?
intimidade. Irmão, a palavra do Senhor mostra que Jesus, ele nos ensinou como que nós deveríamos orar. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse que nós, quando fôssemos orar, tínhamos que ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai em secreto, que o nosso Pai em secreto iria nos recompensar. Então, quando Jesus ele fala sobre ir até o quarto, o nosso quarto, irmão, é o momento mais, é o local mais íntimo da nossa casa. Então, quando Jesus ele fala sobre oração, ele faz uma alusão e nos mostra o quarto. Então, Jesus está nos chamando para a intimidade. Então, talvez você ainda não experimentou o principal fruto, o principal gozo que vem a partir da oração, porque você está com um conceito de oração de pedido, um conceito de oração relacionado à bênção, à vitória. Enquanto você estiver entendendo e tentando buscar na oração bênçãos e vitórias, você nunca vai encontrar o verdadeiro e real motivo de Jesus nos mostrar a oração. Que oração é intimidade. Irmãos, o próprio Jesus nos deu milhares de exemplos de como orar. E quando Jesus orava a Deus, ele nunca estava pedindo nada para si próprio. Ele nunca estava pleiteando por bênçãos terrenas e temporais. Jesus, quando orava, ele buscava a intimidade com o Pai. A maior dor que Jesus Cristo teve e a oração mais bonita que Jesus fez, ao meu ponto de vista, não foi a oração que ele fez no monte, quando ele estava buscando no deserto. Não, para mim, a oração que mais me marcou de Jesus foi quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que naquele momento Jesus exclamou com grande voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento em que sobre ele estavam os pecados da humanidade, ele sentiu que a intimidade dele com Deus tinha se esvaído. E o que mais doeu para Jesus não foi o cravo ao qual ele foi pregado na cruz. O que mais doeu em Jesus foi ele sentir na pele dele que a intimidade que ele tinha com Deus, devido ao pecado, tinha sido rompida. E aquela intimidade, quando se rompeu, ele se sentiu sozinho. Então ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então o Senhor está querendo trazer nessa noite uma revolução para a nossa vida de oração. O Senhor, ele muitas das vezes nos deu direção que nós devemos orar. E por quê? Porque aqui, se a gente for olhar no verso 1, a palavra diz assim, ó: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Coloca uma coisa na sua cabeça, meu irmão: oração não é apenas um direito, oração é um dever. Às vezes a gente pensa que obedecer a palavra de Deus é só apenas não pecar. Só que o que acontece? A gente tem que entender um conceito que é o seguinte: uma coisa é a gente não se envolver com o pecado. Isso, amém, glória a Deus. Isso a gente não pode se envolver mesmo, porque a gente tem que buscar constantemente a santificação. Só que, contudo, tudo quanto está escriturado na palavra, também nós temos que obedecer. Às vezes a gente fica preso em pecados muito grandes. A gente fica preso no quê? Em mentira. Preso, que eu digo, não é assim. A única coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em pecado é em mentira, é em furto, é em adultério. Mas tudo quanto está escriturado na palavra para ser feito e a gente não faz, nós estamos pecando. Então tem diversas pessoas que estão dentro da igreja e que não pecam esses pecados que a gente pode dizer como os pecados que são os principais, que é mentira, adultério, fornicação, tudo bem. A pessoa não cai nesse erro e nessa falha, mas quando o Senhor leva ela, chama ela para o quarto para orar e ela não ora, ela está pecando. Por quê? Porque quando você, a palavra vai dizer assim, ó: quando podes fazer o bem e não podes, pecas. E Jesus, ele diz assim, ó, sobre o dever de orar sempre. Então Jesus, ele não te pergunta se você quer ou não orar. Ele te dá a direção, ele te dá o dever que você deve orar. Então quando Jesus, ele diz no verso 1 que nós devemos orar sempre e nós não oramos, nós estamos
pecando. Então, às vezes, a gente não está pecando do lado direito, mas do lado esquerdo nós estamos pecando e muito. Coloca uma coisa na sua cabeça, amado. Quando você não ora, você peca. Mas como assim? Quando eu não oro, eu peco. O pecado é uma transgressão à palavra de Deus. E se Jesus disse, orem sempre, vocês têm o dever de orar. Se eu não oro, eu estou em transgressão à palavra de Deus. Então eu estou em iniquidade. Irmão, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o oxigênio espiritual do servo de Deus é a oração. A oração é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Da mesma forma como o ar é vital para os nossos pulmões, a oração é vital para a nossa vida espiritual. Irmãos, da mesma forma como infelizmente tem diversas pessoas morrendo no mundo pela Covid-19, porque não tem a assistência dos ventiladores mecânicos, existem milhares e diversos de servos de Deus que estão morrendo também espiritualmente pela falta de ar. Mas essa falta de ar não é oriundo de um ventilador mecânico, mas é da oração que ele insiste em não dobrar o joelho e fazer. Irmãos, nós temos que colocar em nossa cabeça e no nosso dia a dia a oração como uma prioridade. A gente no nosso cotidiano, a gente prioriza tantas coisas. A gente prioriza os nossos estudos, a gente prioriza o nosso trabalho, a gente prioriza os nossos relacionamentos dentro de casa, fora de casa. Só que o principal relacionamento que nós deveríamos priorizar, a gente acaba deixando de lado, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando para você sobre oração para Deus abrir porta de casa, para Deus abrir porta de carro, para Deus abrir porta de empresa, não. A oração que eu estou pregando aqui para você nessa noite é a oração em busca da intimidade com Deus. Oração não é bênção, não é carro, não é casa. Oração é intimidade. Enquanto nós estivermos presos a bênçãos, a vitórias, a portas abertas, nós nunca iremos usufruir da intimidade com Deus. Irmão, oração não é um ato religioso. Anota isso. Oração não é um ato religioso. Oração é como se fosse um chá da tarde. Sabe quando você está em família? Sabe quando você chama os seus amigos? Sabe quando você reúne toda a família? Pensa no Natal, onde está todo mundo ali junto, onde as pessoas conversam, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas trocam presentes. Irmão, isso é comunhão. Comunhão que nós temos com as pessoas. E Deus está nos chamando para ter uma comunhão assim com Ele. Oração não é o tempo que você ora, mas sim a qualidade do tempo que você ora. Oração não é quantitativo, oração é qualitativo. Oração não é cronômetro, oração é qualidade, irmão. Oração é intimidade. E o Senhor está nos chamando para esse tempo de intimidade com Ele. Há quanto tempo você não tem um momento de intimidade com o seu Deus? Há quanto tempo você não tem um período só para Ele? Um período você e o seu Pai. Um período você e o Senhor. Um período de você se trancar no teu quarto e ficar em silêncio para você poder ouvir a voz do teu Deus. Há quanto tempo você não tira um período só você e o teu Pai? Só você e o seu Deus. O cotidiano nos sufoca. E quando a gente pensa em oração, a gente está sempre olhando para coisas. Só que oração não é coisas. Oração é uma pessoa, Jesus Cristo. Oração não são coisas. Oração é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, o Senhor, Ele quer te visitar. O Senhor, Ele quer inundar a sua vida com a presença dEle. O Senhor quer ter uma intimidade contigo, assim como Ele teve com o apóstolo Paulo. O Senhor quer ter uma intimidade contigo, assim como Ele teve com Isaías. O Senhor quer ter uma intimidade contigo, assim como Ele teve com Jeremias. Contudo, irmão, essa intimidade só vem
quando você está predisposto a lutar por ela. Não pense que oração é algo simples. Oração é uma guerra. Oração não é algo fácil. Oração é algo difícil. A última coisa que o diabo quer é que você descubra o segredo que está por trás dessa palavra, que oração não é coisa, oração é intimidade com Deus. O segredo para a tua vida espiritual, o segredo para a tua vida começar a andar para frente, é você entender que o ponto-chave, o ponto principal, o ponto de virada na tua vida é a tua comunhão, é a tua intimidade com o teu Deus. Você tem tempo para tudo, irmão. Você tem tempo para tudo, irmã. Você só não tem tempo para o Senhor. Você só não tem tempo para o teu Salvador. Você só não tem tempo para aquele que morreu na cruz por você. Só que Jesus, quando Ele nos chama a orar, Ele não nos chama com uma cobrança. Ele não nos chama nos apontando o dedo e nos acusando. Ele nos chama com carinho. Ele nos chama com amor, Ele nos chama com saudade. Irmão, o Senhor, Ele sente saudade de nós. O Senhor, Ele tem vontade de se relacionar conosco. Só que nós também temos que estar predispostos a nos relacionarmos com Ele. Irmão, há quanto tempo você não tira um período para o Senhor? Você vive dizendo que o Senhor não fala com você. Você vive dizendo que o Senhor não te visita. Você vive dizendo que você gostaria de ter um relacionamento, uma comunhão mais profunda e mais forte com o seu Deus. Mas o que você tem feito para que isso aconteça? O erro não está no Senhor. O erro está em mim e está em você. Irmão, se o relacionamento que você está tendo com Deus não está sendo um relacionamento saudável, se a intimidade que vocês tinham há um tempo atrás, essa intimidade ela foi perdida, essa intimidade ela foi roubada, coloque uma coisa na sua cabeça: o erro nesse relacionamento não está no Senhor, está em ti. O relacionamento ele é uma via de mão dupla, então perceba. Quando eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de oração, porque oração se resume em relacionamento. Um relacionamento, ele é composto por duas pessoas, onde as duas se dedicam, onde as duas se entregam, onde as duas cooperam em prol de um bem comum. É assim que é a nossa vida com Deus. Relacionamento, intimidade, você cooperando com a obra dele, ele cooperando com a tua vida, você amando ele, ele te amando, você se entregando a ele e ele se entregando a você. Irmão, não importa o tamanho do teu amor pelo Senhor, o tamanho do amor dele por você vai ser sempre maior e sempre abundante. Se você está com desejo de buscá-lo, maior é o desejo dele de ir até você. Se você está com saudade da presença dele, de ser visitado por ele, maior é a saudade que ele está de ir ao teu encontro, de te abraçar, de se envolver com você, de falar com você, de te tocar, de te curar, de te restaurar. Só que, irmãos, uma coisa a gente tem que ter em mente: oração é intimidade com Deus, mas o Senhor não vai vir até nós, é nós que temos que ir até Ele. Por quê? Porque uma vez estávamos perdidos e Ele foi ao nosso encontro e nos trouxe para perto dele. Amém? E se nós não permanecemos perto dele, se nós não estamos junto dele, se nós não estamos usufruindo de uma intimidade completa e repleta com ele, pode ter certeza que não foi porque ele se afastou, mas foi porque nós nos afastamos e nós fomos embora. Então, se estamos distantes, não foi porque ele foi para longe, foi porque nós fomos para longe. Então, se estamos distanciados, cabe a nós nos reaproximarmos dele.
Irmão, não precisa de muito. Para você voltar para o Senhor, basta você se entregar de coração para Ele. Basta você fazer um concerto com Ele. Basta você buscá-lo em espírito e em verdade. Porque antes de você querer voltar, Ele já está com os braços dele abertos te esperando. Irmãos, vamos parar de orar por coisas. Vamos parar de orar por bênçãos. Vamos parar de orar por portas. E passemos a orar para conhecer ao Senhor. E passemos a orar para conhecer ao nosso Salvador. E passemos a orar para estar perto dEle, para estar junto dEle, para ter intimidade com Ele. O Senhor está nos chamando para intimidade. Eu não sei você, irmãos, mas eu troco qualquer bênção financeira pela presença do meu Deus. Porque a palavra fala que eu sou velho, mas eu já fui jovem. Mas eu nunca vi os justos desamparados, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já sei viver no muito e sei viver no pouco, irmãos. O que a palavra está querendo dizer com isso? Que não importa o quanto de bênçãos e vitórias você seja cercado, a única coisa que importa na tua vida não é como está o teu saldo bancário, mas como que está o teu saldo espiritual. O extrato que você tem que estar verificando diariamente não é o seu extrato do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. O extrato que você tem que estar olhando diariamente para ver como que está o saldo, se está positivo ou negativo, é o saldo da sua intimidade com o Senhor. A palavra ela fala: aquele que vem até mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então, se você está afastado, se você está distante, se você está frio, basta você ir até Ele. Porque Ele fala: aquele que vem até mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então o Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade. E está deixando bem claro que se nós formos até Ele, Ele virá até nós. Aleluias. Irmão, um carro importado, um apartamento, uma esposa, um marido, isso aí o justo consegue e o ímpio também. Agora, a intimidade com o Senhor é somente para aqueles que são lavados com o sangue do Cordeiro. A intimidade com Ele não é para aquele que trabalha. A intimidade com Ele é para aquele que se ajoelha e o busca em espírito e em verdade. O maior ativo que nós temos na nossa vida é o nosso tempo. A gente pode ganhar dinheiro, perder dinheiro, agora o tempo é uma coisa que não volta atrás. O maior investimento que nós temos aqui nessa terra para fazer as aplicações é o nosso tempo. E como que você está aplicando e investindo o seu tempo? Você está aplicando o seu tempo em conhecer a Deus, em ter intimidade com o Senhor, ou você está investindo o seu tempo atrás de coisas pequenas, terrenas e temporais? Eu poderia vir aqui, irmão, poder te pregar bênçãos, vitórias, tudo que o seu coração gostaria, porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então às vezes a gente senta na frente da televisão querendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e vem uma palavra de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Mas sabe por quê? Porque o teu coração é enganoso. O teu coração quer prosperar, mas você não quer buscar o prosperador. Você está atrás de riqueza, mas você não está atrás do Deus a quem enriquece, mas que também empobrece. E Ele no muito, Ele no pouco, Ele é Deus. A palavra nos mostra um exemplo de Jó, o homem que tinha tudo. Um dia o diabo se encontrou com Deus e quis querer ali diante de Deus fazer um inquirimento diante da vida de Jó. E o Senhor falou: tem visto meu servo Jó?
homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. E o diabo falou assim, também ele tem tudo. E o Senhor falou assim, então pode tocar e pode tomar tudo que é dele, porque o Senhor sabia que Jó, o coração de Jó não estava nas coisas, mas estava no Senhor. O coração de Jó não estava nas riquezas, nas fazendas que ele tinha, mas a grande riqueza de Jó estava em conhecer ao Senhor, na intimidade que ele tinha com Deus. Jó era um homem de oração. E presta atenção, Jó não era rico pelas fazendas e pelos bois. Jó era rico porque ele tinha intimidade com Deus. E a riqueza que eu estou falando, meu amado, não é riqueza de ouro e de prata, mas é riqueza de ter a certeza que você vai para algum lugar que o ímpio não pode ir. O ímpio pode comprar qualquer lugar aqui nessa terra, mas ele não pode comprar o lugar dele no céu. Irmão, para fechar a palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase. E essa frase, quando eu escutei, ela muito me deixou alegre, feliz, e também fez eu pensar que realmente essa é a verdade. A frase é a seguinte: a terra é o único inferno ao qual o servo de Deus vai encontrar, e a terra é o único céu ao qual o ímpio irá encontrar. É por isso que aparentemente o mundano, ele é mais feliz do que o servo de Deus. É por isso que aparentemente a vida do ímpio prospera mais. É por isso que aparentemente o ímpio, ele é mais feliz. É por isso que aparentemente o ímpio, ele está sempre por cima. Por quê? Porque a terra, anota isso, a terra é o único céu que o ímpio vai experimentar. E às vezes o justo, ele passa por aflição, ele passa por luta, ele passa por prova, ele passa por adversidade, ele passa por problema. Mas amado, se você anotou aí, grifa isso mais uma vez: a terra é o único inferno ao qual o justo vai experimentar. Porque a palavra fala, irmão, que se passarão os céus, se passarão as terras, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais clamor nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Então para de olhar para coisas terrenas, para finança, para dinheiro, para prosperidade, e comece a buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Use da oração para ter intimidade com o seu Deus. Busque a Ele, se entregue a Ele, porque Ele está te esperando. Ele está com saudade e Ele quer te dar o ouro que o ímpio nunca terá acesso. E esse ouro não tem preço, esse ouro tem valor. É o ouro de ter a presença do Senhor Jesus Cristo ao lado, no muito e no pouco, no vale e no monte. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.